Aí, pessoal, o Renato vai mudar. Mais de meio time do Tricolor deve ser diferente em relação ao último jogo. Grêmio e Cruzeiro é fundamental para evoluir na tabela. Você vai entender que Grêmio irá a campo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora é hora de pensar na sua evolução profissional. Pós-graduação CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral. Aqui você tem uma forma muito tranquila, dentro do orçamento, de forma híbrida, para fazer a sua pós-graduação, gestão de negócios, marketing, estratégias inovadoras de mercado, liderança. Faça agora a sua pós-graduação na CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral. Entre na descrição do vídeo, tenha todas as informações e não deixe de fazer. Ele tem o WhatsApp direto para você fazer a sua inscrição e também poder evoluir profissionalmente. Gente, o Grêmio vai mudar. Essa é a lógica de Renato quando as coisas não funcionam bem. Renato costuma, sim, se incomodar demais com a derrota. E talvez essa seja a sua grande característica. Às vezes, nós podemos condenar o Renato por ele colocar em outros, muito mais do que nas suas decisões, as questões envolvendo a derrota. Mas, neste caso, o Grêmio precisa de uma sacudida, o Grêmio precisa de uma mexida. O Grêmio volta aos treinamentos nesta terça-feira, depois o Grêmio tem na quarta, o Grêmio tem a quinta, o Grêmio tem a sexta, o Grêmio tem o sábado e 16 horas de domingo. O Grêmio tem um jogo duríssimo. Eu sempre digo que o Cruzeiro é um dos bons times em matéria de capacidade tática deste Campeonato Brasileiro. Tem algumas dificuldades, é um time em formação, perde muitas situações, mas é bom time. E vem a Porto Alegre com uma ideia de enfrentamento contra o Grêmio. O Cruzeiro só tem a Série A do Brasileiro, assim como o Grêmio, e esse enfrentamento é muito difícil. E o Grêmio vai precisar ser melhor do que foi. Essa é a realidade. O Tricolor tem um time que no último jogo terminou, para vocês terem uma ideia, o time do Grêmio termina a partida com Grando, João Pedro, Eli, Bruno Alves, Reinaldo, Gustavo Martins, Ronald, Bitelo, Galdino, André Henrique Ferreira. Desses aqui, não se surpreendam se o Grêmio tiver talvez 3. Eu estou falando do time que terminou o jogo, não do que começou. Mas, Grando é o goleiro do Grêmio, seguirá no time. Na defesa, tu tem o Reinaldo, que foi expulso, joga o Cuiabano. O João Pedro, que não começou o jogo porque jogou o Fábio, deve jogar. A defesa volta Walter Kahneman. E volta Bruno Vini. Não se surpreenda se jogar os dois. Então seria Grando, João Pedro, Bruno Vini, Kahneman e Cuiabano. Sendo que o João Pedro, lembrando, não saiu jogando lá em Santos. Aí tu tem um meio-campo que volta a Vijaçante. Eu acho que Vijaçante sai jogando. Quem dos volantes sai para a entrada? E aqui a primeira discussão sobre o momento do Grêmio. Tá? Primeira discussão. Não seria a hora de fechar a casinha com Vijaçante, PP e Carbajo? Pergunta. Eu acredito que seja a hora de fechar a casinha. Fecha os 3 volantes, libera os 2 laterais, o Cuiabano joga mais na frente e fecha a casinha. Mas a tendência é o 4-2-3-1 com Vijaçante, PP, Carbajo indo para o banco, o Bitelo, que se mantém, e aqui começam as dúvidas importantes, porque Soares volta no lugar do João Pedro. Soares com certeza. Mas Ferreira está na alça de mira do treinador e Cristaldo está na alça de mira do treinador. Quem ele poderia colocar no lugar do Ferreira e no lugar também do Cristaldo para compor o 4-2-3-1? Por isso é que eu não descarto, sob nenhuma hipótese, que ele feche um pouco, botando
o Carbajo ir tirando o Cristaldo. E aí monta o tripé, bota o Bitelo mais solto ou pelo lado, bota também um outro atacante, que pode ser inclusive o João Pedro um pouco mais para dentro, e libera fortemente ali o Cuiabano para fazer o lado do campo. Isso deixa claro que existe sim uma necessidade de mudança, que o Grêmio vai fazer sim trocas drásticas no time, porque a derrota para o Santos, seguida daquela atuação ruim contra o Vasco e contra o Goiás, incomodou. E Renato, incomodado, ele não se constrange e não deve se constranger de mudar muito fortemente o time. Quando tu muda muito, tu traz para ti também a responsabilidade dos jogos. Eu tenho dito, o jogo contra o Cruzeiro é muito perigoso. Muito perigoso. O jogo contra o Cruzeiro é destes jogos que mexem com o ambiente. Mexem com o ambiente. Por quê? Porque o Cruzeiro não está na linha de cima, mas é muito bom time. E aí todo mundo vai dizer, pô, de onde é que tu tirou que o Cruzeiro é bom? É só olhar os jogos. O Cruzeiro é um time muito rápido. O Cruzeiro é um time de enfrentamento. O Cruzeiro é um time físico, que todos os adversários precisam jogar muito para ganhar dele. E o Grêmio não está jogando muito. O Grêmio não está jogando muito. O que dá conta de um jogo muito difícil contra o Cruzeiro. O Grêmio é favorito? Claro que é. O Grêmio joga dentro dos seus domínios, deve ter uma boa presença de público, vai precisar obrigatoriamente dessa vitória. A tabela não é uma tabela fácil, é uma tabela que ou tu começa a somar ponto, não para de somar ponto, ou tu fica rapidamente para trás. O Grêmio, nos últimos jogos, acabou sofrendo um pouco com isso. Então a hora é de resolver rapidamente e principalmente tu montar pontuação suficiente. Imagina só, o Grêmio tá no meio ali, 5º lugar, tá? Aí tu tem o Atlético Paranaense, que empatou ontem, que tem 1 ponto a menos. O Bragantino, que perdeu bem, 1 ponto a menos. Depois o Fortaleza, a 4 pontos a menos. Cuiabá e São Paulo da mesma maneira. Então imagina só, é um vacilo, e tu já tem o São Paulo na tua Altimira, o Atlético na tua Altimira, o Cuiabá na tua Altimira e o Fortaleza na sua Altimira. Sendo que o Atlético é 11º e está a 6 pontos do Grêmio. 6 pontos. Ao mesmo tempo, se tu somar pontos, tu tem rapidamente um encontro com os da frente. Sobretudo o Palmeiras, que agora tirou uma vantagem de 4 pontos, mesmo o Grêmio tendo um jogo a menos. Essa lógica é de solução rápida. E isso passa pelo jogo de domingo, com mudanças. Você faria os 3 volantes? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.